Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h05, o Sala de Redação desta segunda-feira de uma semana. Ah, que semana vamos viver, principalmente do ponto de vista da necessidade do Grêmio ganhar do Independiente del Valle, de quem foi derrotado e contra quem teve uma atuação bastante precária. Tudo isso vai acontecer em nome de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, agora IESA é Fiat, e Fiat é IESA em Porto Alegre e Canoas, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, Agibank, o melhor banco para você receber seu salário, benefício e planos de saúde empresariais, Sulmed, carinho pela vida. Tem um recado importante aqui da nossa Objetiva Administradora de Condomínios, especialista há 23 anos a cuidar de condomínios, né? É que hoje às 20 horas a Objetiva Condomínios fará a sua segunda live da série Vidas em Condomínio, um bate-papo super bacana, proveitoso sobre a vida em condomínio, que foi inaugurada por mim na segunda-feira passada. Não sei se as pessoas gostaram, mas pelo menos eu estava lá dizendo o que pensava da vida e das minhas relações aqui no condomínio. No papo de hoje, que deverá ser muito melhor, teremos a doutora Mariana Nunes Ferreira Jost, tá bem? Ela é médica intensivista e vai contar um pouco da rotina de uma profissional de saúde em sua atividade e na convivência em condomínio. Olha só que interessante, hein? Não perca então, tá? Tá no Instagram, @Objetiva Condomínio e às 20 horas. Vou repetir, Instagram, @Objetiva Condomínio às 20 horas. Bom, eu quero começar o programa perguntando para Adualdo Guerra Filho, o mais experiente de todos nós nessa lide do futebol, vendo ontem, Guerrinha, Palmeiras e Flamengo, eu cheguei à conclusão de que nós estamos bem atrasados, precisamos melhorar muito, não é, Guerra? Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Pedro, eu ontem vendo esse jogo, que eu vi de manhã e valeu muito a pena acordar mais cedo, eu fiquei mais assustado ainda com o que vi na sexta-feira do Grêmio. E eu estou falando isso porque eu achava que o Grêmio ia conseguir uma boa atuação, um bom resultado, até ele saiu bem no jogo, né? Mas depois escapou de levar um sacode lá do Independiente del Valle. E aí a gente vai ver Flamengo e Palmeiras e nota a diferença dos dois em relação aos demais. Até o próprio Atlético Mineiro, que ontem perdeu o clássico lá em Minas, né? O Palmeiras e o Flamengo estão à frente dos outros. Eles estão mais capacitados tecnicamente, eles estão mais entrosados, que futebol é muito confiança, eles têm mais confiança até do que os outros. Eu acho que não vai ser um ano bom para os demais clubes brasileiros. Eu não quero dizer com isso que Flamengo e Palmeiras vão ganhar tudo, daqui a pouco no mata-mata até acontece de serem derrotados. Mas eles jogam mais do que os outros. E eu volto a dizer, eu tô reafirmando isso, porque eu me assustei muito, mas já vou até levantar a bola para vocês, com o que vi do Grêmio na sexta-feira. O Grêmio teve um goleiro e 10 jogadores. É muito pouco. Pois é. Diogo Oliveira, o Leonardo Oliveira disse agora ao meio-dia, e eu concordei com ele, o Grêmio tem que festejar o resultado, comemorar. Claro, fazendo todos os descontos, né, Guerra? De passar uma semana sem treinar, enfim, a gente já falou disso no antes, inclusive, né, que seria um jogo de sobrevivência do Grêmio, de fato foi. Mas vamos esquecer esse jogo e vamos pensar nos últimos Grêmios que a gente viu no ano passado, contra o Palmeiras, contra o Santos, até no Grenal, a gente não pode olhar só o resultado, até no Grenal. É um time que está excessivamente, assim, é praticamente um time de contra-ataque, né? 30% de posse de bola, se fecha, espera um erro do adversário e aposta tudo na fábrica de ponteiros. Uma individualidade que vai lá e resolve, como foi no caso do Léo Chu. Isso é o que está me preocupando no Grêmio. Ele não tem soluções coletivas. O Independiente del Valle tem um gol, fazendo todos os descontos de passar uma semana sem treinar, Covid e tal. É isso que está faltando ao Grêmio. Um gol de construção coletiva. A bola está aqui, o cara dá o passe, pega o espaço, triangula, entra dentro da área. Anulado, né, Diogo? Jogada ensaiada. Mas não foi um gol de uma super construção também, foi individualidade, o passe de calcanhar ali. Eu acho que o Grêmio, ele tá dependendo demais de individualidades. Ele precisa encontrar soluções coletivas. Porque senão ele vai ganhar 1, 2, 3 jogos, mas na hora do enfrentamento maior contra o Palmeiras, aí que o Guerrinha tá falando, e aí como é que vai ser? Aí ele é controlado o tempo inteiro, né?
Então, tomara que o Grêmio já consiga na quarta-feira fazer isso, porque está faltando soluções coletivas. Tem jogo de gauchão aí que o Grêmio tem dificuldade para ter a bola, né? Ele está saindo demais daquela cara que a gente conhece do Grêmio. Pedro, enquanto o Grêmio, boa tarde a todos, boa semana. Enquanto o Grêmio fica ganhando o Grenal e enganando a torcida com os Grenais, o Grêmio não melhora. O Grenal esconde tudo. Esse último Grenal escondeu. Eu acho que sim. Esse último Grenal escondeu. O Grêmio está repetindo aquilo que aconteceu com o Inter na primeira parte da década passada. Quando o Inter para de ganhar ali, ganhou a Recopa em 2011, depois ficou ganhando Gauchão, Grenal, até despencar completamente para a segunda divisão. Os Grenais enganam. Primeiro porque eles escondem alguns defeitos, né? O Grêmio não foi exuberante contra o Inter no Grenal da Arena. Longe disso. Absolutamente longe disso. Claro O que Grêmio não. achou um pombo sem asa da perna que não é a perna do Léo Chu. E aquilo escondeu um monte de defeito. Todos esses defeitos foram apresentados lá no Paraguai, em Assunção. Mas aí um time melhor treinado, um time que está jogando há mais tempo junto, né? Dá o desconto sim da semana do Grêmio, como disse o Diogo, bem estranha, né? Mas é isso, os Grenais estão enganando o próprio Grêmio. Eu acho que não enganam, Potter. Eu acho que eles consolam. Só para completar. O Grêmio jogou em Assunção como acabou a temporada passada. O Grenal teve a sorte de um Inter destreinado e com pouca competência para fazer gol e para avançar e para fazer as coisas. Porque se o Grêmio perde o Grenal, todas as luzes amarelas e vermelhas são acesas na arena. E aí a partida da Libertadores é outra. Mas o Grenal, a coberta... Eu concordo com o Alex que não engana. A derrota de sexta-feira, e o Alex até entrou no pós-jogo, na transmissão, no balanço final que foi até 11 da noite, o Alex entrou para dar as razões que ele viu do jogo, algumas delas coincidiam claramente com o que a gente tinha dito ao longo da transmissão, e outras eram a percepção do gremista que tem aquela noção também do que machuca ele, né? Do que está machucando, ver repetido. Eu dou todo o desconto porque já tinha dado antes do jogo. Eu tinha avisado que o meu critério de avaliação em relação ao jogo e à atuação do Grêmio teria sido muito relativizado por conta do que o Grêmio viveu. E eu insisti tanto no erro de arbitragem, porque o erro de arbitragem ele foi muito determinante diante do que o Grêmio conseguia fazer heroicamente, 1-0, começando bem. Depois, o goleiro precisou agir, a bola na trave, o Grêmio constrói uma jogada linda para fazer 2-0, num erro evitável se houvesse VAR. Não havia. Então, ao invés de o Grêmio ir para o intervalo com 2-0 a seu favor e o jogo teria uma cara, o jogo foi aberto para o intervalo. E na volta, já sem perna com 5, 10 minutos e com o Del Valle, que do meio para frente é bom time, botando o Grêmio mais para trás ainda, a vitória deles foi absolutamente natural. Mas Maurício, o primeiro gol do Del Valle, eles fazem exatamente o que querem com a defesa do Grêmio. É uma coisa assim... Gol de futsal. Exatamente, para quem torce para o Grêmio é uma coisa pavorosa. Mas o que a gente viu do Grêmio... É que a velocidade, né? Tem a questão, Bagé, física, claro que tem. O Grêmio treinou na quinta-feira em Porto Alegre, sexta fez um treino leve, jogou o Grenal e depois não treinou mais. O Grêmio passou a semana sem treinar. O treino de quinta lá em Assunção, um treino leve, que não pôde ser pesado, porque vinha de 5 ou 6 dias sem trabalhar e era véspera de jogo. Mas o que a gente viu do Grêmio, descontando essa parte, é mais do mesmo Grêmio que a gente vem acompanhando e não é de hoje. Vimos também um adversário que, olha, tem qualidade, sabe jogar, é desassombrado, costura o jogo, trabalha, sabe o que tem que fazer, posicionamento, mecânica, um time muito bem treinado, né? Pedra cantada. O Del Valle é um bom time, não tem camisa, não tem tradição, mas é um bom time. Não, tem problemas defensivos? Tem. Se não tivesse, seria o Real Madrid, como até o Pedro brincou na sexta-feira, que tô falando do Real Madrid. Se não tivesse problemas defensivos, aí não é um time seria de outra categoria. Não, mas eu até queria pedir desculpa daquela brincadeira que eu fiz na última sexta-feira, porque o Del Valle foi melhor do que eu imaginava. Agora, eu vou te pedir desculpa em 50%, porque os outros 25% é a ruindade do Grêmio e os outros 25% é a arbitragem. Mas é que não é de hoje. 2-0 mudava o jogo. Mas Pedro, se tu pegar aqui, ó, a gente pode... hoje, né, Bagé? Mas é que tá, Léo, eu anotei aqui, ó, a gente pode pegar vários pilares, desfalques, arbitragem, parte técnica, reforços e parte tática. Eu prefiro pegar a parte tática. O Grêmio, eu venho fazendo essa ordem cronológica, não é de hoje, já faz algum tempo aqui no Sala que eu destaco isso. O Grêmio que ganha 16 e 17 é um Grêmio que chega em 18
E aí, claro, mas saiu o Arthur, mas o Luan parou de jogar, mas o Douglas parou de jogar, mas o Maicon é mais menino. Pô, mas então alguém tem que enxergar isso. Porque essa leitura do Potter, eu concordo com ela. O Grêmio, dos últimos 2 anos, de 18 para cá, é um time que no começo do ano, ele ganha em 2 partidas a Recopa Sul-Americana, e aí ele começa a pegar a hegemonia do gauchão. Ele ganha 18, 19, 20, e ele passa 2 anos ganhando o Grenal, perdeu um Grenal com o Abel e já voltou a ganhar o Grenal de novo. E esse Grenal, ele consola o torcedor de maneira geral, e ele também chancela o trabalho do Renato. Porque a gente sabe, vai dar um problema, o Grêmio entra tranquilo no Grenal, aí o Grêmio ganha o Grenal e volta, parece que toda aquela coisa que a gente varreu da sala ali, vai de novo para baixo do tapete. O problema do Grêmio é estrutural, o Grêmio não tem nenhuma alternativa tática. Vai ter o gol com o pé errado lá do Léo Chu, vai ter o Ferreira que vai ser o quebrador de linhas e vai resolver num improviso, só que toda vez que o Grêmio enfrenta um adversário minimamente organizado taticamente, sabe por que o Grêmio joga tranquilo o Grenal? Porque o Inter treme com o Grêmio dentro de campo. O Inter não se organiza taticamente o suficiente para ganhar do Grêmio. Então o Del Valle, mesmo com esses problemas, o pouco que o Del Valle tinha de organização do meio para frente é suficiente para superar o Grêmio, porque o Grêmio se sente incomodado. Toda vez que alguém consegue incomodar o Grêmio taticamente, o Grêmio não reage. E o torcedor às vezes fica bravo porque, mas o Grêmio é imortal. Sabe o que é a imortalidade da história da camisa do Grêmio? É o Grêmio jamais aceitar perder. Mas a imortalidade do Grêmio está linkada a decisões que o Grêmio reverteu por ter qualidade. Por não aceitar se entregar, mas por ter qualidade. E o momento tático do Grêmio é terrível. O Grêmio não tem estrutura tática hoje. O Bagé, sabe que eu acho até que o Grêmio, eu entendi quando tu diz assim, estrutura tática, né? Que é não conseguir desenvolver, criar soluções, enfim. Porque o Grêmio insiste no modelo tático. É isso aí. Em resumo, 4-2-3-1, às vezes tem variações, mas ele sempre tem um meia e um centroavante. O que me preocupa muito é que lá atrás, Bagé, quando o Grêmio tinha essa ideia de jogo e ele perdia o Douglas, aí o Renato encontrava o Luan e mantinha o mesmo modelo de jogo. Perdeu o Maicon lesionado, saiu o Arthur, entra o Matheus Henrique. De alguma maneira ele encontrava peças que mantinham aquela ideia. Agora ele não está conseguindo fazer isso. O Jean-Pierre não está dando conta do recado, ele colocou o Pinares, que joga mais na direita, ali para dentro, também não funcionou. E assim tem uma insistência em tentar manter este modelo, e aí fica uma coisa meio híbrida. Aí o Grêmio tenta ser um time de reação com o Maicon e o Pinares. Bom, aí eles vão subir do jogo mesmo, que eles não... E de fácil leitura do adversário, né? Exatamente. É fácil ler o Grêmio, né? A gente avisou antes aqui, o Del Valle não era o Ayacucho, né, Maurício? Era um time, não é o Barcelona. Nem o Real Madrid, nem o Ayacucho, mas um time de qualidade do meio para frente e especialmente um time de conceito afirmado e que está mantido. O primeiro gol do DPD Del Valle está longe de ser um gol acidental. É um gol construído porque é assim que o Del Valle vem jogando há algum tempo. E por conta desse contexto novo, é que tem uma bala de prata. Foi assim que eu chamei logo que o jogo terminou. A bala de prata se chama Jean-Pierre. E entrou um caminhão de gente dizendo que era contra. E aí o Rafael Collin, que estava no balanço final, não, foi no Zona Mista ontem, né? O Zona Mista no programa de ontem, entrou um caminhão de gente com mensagem dizendo que não quer o Jean-Pierre em campo. Mas muita gente, de cada 10 mensagens, 11 falavam que não queriam o Jean-Pierre. Aí o Rafael foi olhar na enquete, os números, 42% queriam. Os que estavam silenciosos, os que não estavam fazendo um discurso mais não quero de jeito nenhum, eles estavam votando naquela solução que nesse momento parece a melhor, pela ausência de qualidade das que estão sendo utilizadas. O Pinares não respondeu, o Darlan, há uma dúvida muito grande no Grêmio que consiga ser essa figura, o Pedro Lucas é um jogador de qualidade, mas com 18 anos, botar um piano nas costas dele agora parece demasiado. Então a bala de prata do Grêmio, e eu sei que o Alex foi nessa levada, com as suas ressalvas, o Léo botou na coluna, a bala de prata do Grêmio para quarta-feira. Mas Maurício, esse é o selo da incompetência, né? Porque é o selo completo de um circuito inteiro de incompetências. A primeira incompetência, geral, do Jean-Pierre, da comissão técnica, de todo mundo que cerca, de não fazer esse cara jogar bola. Todo mundo tem culpa nisso. E o atleta, claro que tem culpa nisso. Aí ele é afastado com pedidos da torcida. Não queremos mais Jean-Pierre. Aí na hora que a porca, torce o rabo, tem que trazer o Jean-Pierre. Porque ele tem qualidade. Só que o Jean-Pierre quer ou não quer? O pai do Jean-Pierre quer ou não quer? O Grêmio quer o Jean-Pierre ou não quer? Eu acho que a gente está centrando, Potter, no Jean-Pierre, e até ontem no Zona Mista a gente bateu nisso, né, Maurício? A gente discutiu isso. Jean-Pierre, rendimento abaixo. Matheus Henrique, rendimento abaixo.
Alisson, um esforçado, mas não consegue entregar além de uma voluntariedade. Entregou entregou um gol lá pro Del Valle. Não, sim, mas é um cara voluntarioso e tal. Aí o Diogo Barbosa não tá sendo o cara que se esperava, embora longe de ser um jogador mediano, mas não tá aí entregando. O problema é coletivo, né, Léo? Aí, Diogo, quando tu tem somas de individualidades, o teu problema é coletivo. O Grêmio em Assunção, o Grêmio foi episódico. O Grêmio termina o primeiro tempo, tem o gol anulado, claro que tem, foi um erro absurdo da arbitragem, mas ali o Del Valle já colocava o Grêmio numa roda que poucas vezes se viu nos últimos tempos o Grêmio levar. O segundo tempo tava encaixando o Grêmio, né? Constrangedor, encaixou o Grêmio não viu a bola. Eu usei essa expressão constrangedor também no momento. O Grêmio tem levado roda em vários jogos, não foi só Esse agora. é o ponto. Eu até vi o jogo do Del Valle, Guerrinha, por causa da semana. Exato, a gente não tem que Antes já estava assim. Foi agora. Não, isso aí já vinha há horas, vinha se repetindo. E vocês têm razão, quando começa a questionar outro, só não é questionado hoje o goleiro do Grêmio, e nem o Diego Souza. Todo mundo fica naquela, mas e o fulano, por que tá no time, o Beltrano, tá na hora de sair. Então, é porque o problema não tá em um ou outro jogador. Quando tu começa a enxergar a solução no banco de reservas, é porque a coisa tá mal dentro do campo. E quando ela tá mal dentro do campo, geralmente é o coletivo. E o coletivo do Grêmio vem deixando a desejar, não é de agora. Olha, o Grêmio vem capengando há muito tempo. E até talvez esse seja um dos motivos que o Renato tenha pedido contratação de volante, que o Renato esteja pensando em mudar a forma do seu time jogar, porque ele já sentiu que bateu no teto. Quem tá fora é a solução, né? Aí tá errado, né? Não é de agora que o Grêmio tá mal. Eu achava que o Grêmio ia, apesar de tudo, e aí tem mais um detalhe que é a favor do Grêmio, além do gol anulado, não é mole tu enfrentar com 10 numa semana que tu não treina. Foi 15, 20 minutos. Não, ali o jogo terminou, né, Guerrinho? Tu tem que fazer aquilo que o Grêmio fez no jogo, né? A bola saía pra linha de fundo, ele não tinha pressa, né? Com 10 é complicado. Agora, o problema é que joga muito pouco, tá jogando pouco, e amanhã vai ter que criar um fato novo. Quarta-feira tem que criar um fato novo. E aí, Guerrinha, pra quarta-feira tem um dilema. Quando é que o Grêmio teve sucesso nos últimos, 6 meses aí? Contra o São Paulo. São Paulo e nos Grenais. Jogou a não jogar, né, Potter? O São Paulo, o Grêmio jogou a não jogar. O Grêmio amarrou até a cobrança de lateral. E no Grenal, no Grenal da semana passada, o Grêmio teve uma marcação de encaixe e conseguiu anular o Inter, e aí o Grêmio teve sucesso. Mas o Grêmio não foi propor jogo. O Grêmio foi a não deixar o adversário jogar e aproveitar a brecha. Mas faz tempo, né? Se a gente pegar ano passado, teve São Paulo, né? Vamos pegar aquele Grenal que o Grêmio ganha no Beira-Rio com o gol do Diego Souza no final do jogo, lembram? O Caio Henrique ainda estava no Grêmio. Sim. É um Grenal, o famoso Grenal dos 3 volantes. Que ali o Grêmio Renato eliminou São Paulo, né, Bagé? Exato. Ele tendo um meio-campo mais de retenção e jogando muito mais no estilo viril do que propriamente no estilo bonito. Mas o que eu não entendo, hein, Léo? Só me permite essa vírgula, rapidinho essa vírgula, Léo. Já te passo aí. É que é bem em cima do que tu tá falando. O que eu não consigo entender daí, gente, é o seguinte. Então o Grêmio tem o Diogo Barbosa, que é um atacante cujas virtudes são ofensivas. O Wanderson, cujas virtudes são ofensivas. O Diego Souza, que é um centroavante baita cabeçador, que sabe ser meia, inclusive. O Michael, que joga. O Matheus Henrique, que joga. E aí ele vai ser um time de contra-ataque, que fica esperando, ele acaba anulando virtudes dos seus jogadores. Então ou ele busca de novo ser um time de proposição, posse de bola e finalização, ou ele abre mão e vai encontrar peças que sirvam melhor essa outra ideia. Mas ele não consegue mais jogo. O Grêmio não consegue mais propor jogo. Mas tem que manter essa escalação. O Grêmio tá sem meio campo, Diogo. O Matheus Henrique não tá jogando nada há horas. O Grêmio não tá jogando, né, Guilherme? Entendeu? O Michael joga o Pinares, com todo o respeito, eu não sei o Pinares, mas ali não é o lugar do Pinares. O Pinares não produz nada ali. Então, tu tem 3 jogadores no meio, sendo que tu conta com um de vez em quando ele tá no auge quando tá bem fisicamente, que é o Maicon. E aí é muito pouco, ali é o coração. Mas de novo vai para essa esperança, ô Diogo. É que esse ponto que o Guerra tá falando, de novo se tem esperança. Não, mas calma que o Maicon tá voltando. E tá falando um cara aqui, eu sou um adorador do Maicon. O futebol do Maicon é um futebol que mudou a maneira de jogar do meio-campo historicamente do Grêmio. Só que ele não tem mais essa intensidade, e quando o Maicon entra em campo, ou principalmente quando ele está fora de campo, e a gente tem a expectativa que ele vai voltar, a gente desenha na cabeça o Maicon de 16, e não é mais esse Pensa assim, o Maicon esse ativador de jogo.
O Maicon de 16, ele tem força física, mas ele tem o Arthur, ele tem o Luan, ele tem o Douglas, e o Maicon de 2021, que nós estamos Ele tá vivendo nesse sozinho momento, e sem essa mas saúde. isso é só um E sem exemplo, força Pedro. física. É só um exemplo que eu dei. O que eu quis dizer, na verdade, é o seguinte, assim, ó. É que tu tem jogadores que têm um jeito de jogar, uma característica de jogo que, pra mim, pelo menos, ela é mais de tentar jogar do que de reagir, do que de contra-ataque. E daí tu acaba perdendo as duas pontas. Então, ou o Grêmio, já que os jogadores não estão rendendo de um jeito, bom, escolhe outras peças e faz formalmente, definidamente, um jogo mais conservador. Mas a contratação do Thiago Maurício. Santos a contratação do Thiago Santos, Léo, vai para esse caminho, para uma guinada bem importante. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, vai jogar mais feio, então é bobo feio. Não, eu estou falando sobre o fato de que era um modelo que, no modelo original, Maicon Wallace, Maicon Arthur Jailson, não podia prescindir de um passe de qualidade, de uma saída que já tivesse antevisão do primeiro passe. Ativador. Agora não. É exatamente o cara que dá a bola propulsora do passe vertical e não aquele passe que fica ali. Olha, pode dar essa bola aí pro resto da vida. O Thiago Santos é o cara que tanto pode acertar o passe como errar. O passe dele é mais loteria, é mais roleta russa, porque se for mais aprimorado, mais elaborado, ele vai ter a dificuldade. Se ele tomar a bola de alguém e o cara encostar do lado, ele vai dar o passo do lado e vai ter cumprido a sua função. Mudou ou está mudando o jeito de o Grêmio pensar o seu meio-campo. Mas, Maurício, aí é que entra o dilema do Grêmio, e que eu ia completar, o jogo contra o Del Valle. O Grêmio tem tido sucesso quando ele vem para jogar não propondo o jogo, quando ele vem para anular o adversário. Só que nesse jogo ele não pode anular o adversário só. Ele tem que propor, ele tem que fazer gol. Tem que construir. Então, tem que construir. O Del Valle tem fragilidades defensivas, claro que tem. E aí que reside a chance do Grêmio. Mas o Grêmio vai ter de nos surpreender e resgatar um futebol que faz tempo que ele não executa. Esse, pra mim, é o grande dilema do Grêmio nessa quarta-feira. Qual é o fato novo que o Grêmio vai criar? Além do Maicon, do Kahneman, talvez do Jean-Pierre. Não Qual tem. é? Pois Não é, tem, vai ter que criar. Vai ter que criar. Porque o Grêmio não pode ser a mesmice que foi. Entendeu? O Grêmio tem uma coisa, o Grêmio tem que fazer 1-0, não é impossível? Não, é bem viável fazer 1-0. Agora, e daqui a pouco toma um gol? Aí já complica tudo, o Grêmio não está acostumado a fazer 3, 4, 5, a não ser o Ayacucho, né? Mas a é que tá a situação guerra. não é fácil. É que a nossa análise, ela tá muito mais em cima, ela não tá em cima, pelo menos pelo que eu tô entendendo, ninguém tá dizendo aqui que o Grêmio não tem condição de, inclusive, golear o Del Valle. O Del Valle não é essa máquina toda. Agora, o que nós estamos analisando... Não, mas o que a gente tá... Mas não tá proibido, Pedro. Daqui a pouco acontece alguma coisa, faz parte do futebol. O que a gente tá analisando, e aí eu vou resumir a minha interpretação. Pra mim, o Renato não tira mais nada desse time do Grêmio. Por isso que eu tô batendo em tática. A tática tem a ver com o treinador. O Renato, que nós exaltamos, eu separo muito o Renato do eterno ídolo, o maior ídolo da história do Grêmio, do Renato treinador. O Renato do treinador não me entrega nenhuma alternativa tática. E isso, não, mas ele não viajou. Não, o plano de jogo do Grêmio, ele não vem dando certo, não foi só da quarta-feira. Ele vem de algum tempo. Isso. Eu vou dar uma sugestão, inclusive, entendeu? É difícil, né? Porque se a sugestão fosse bom, se cobrava. Mas esse é o jogo que o Grêmio não tem escolha. O Grêmio tem que ganhar, o Grêmio tem que arriscar, né? Eu tiraria o Alisson do time e colocaria ali pelo lado direito um jogador de velocidade ofensivo. Eu faria isso. Eu fecho com você. Eu duvido que o Renato faça a guerra, mas eu faria exatamente o que você está dizendo. Põe o Ferreira ali e o Léo Chu do outro lado. Eu vou me preocupar em não levar o gol. Não. Eu tenho que me preocupar em fazer o gol. Porque se eu não fizer o gol, eu tô fora. É que tem o contraveneno, né, Guerra? Mas não adianta. Agora é o cobertor curto. Agora tu tem que arriscar. Tem que arriscar. Do outro lado tem um adversário que ele virá pra cá esperando exatamente isso, que o Grêmio ataque, porque ele com a bola, ele é consciente, sabe o que fazer e ele não se assusta. A gente imaginava, o Del Valle é forte na altitude, ele mostrou que não é só na altitude, que tem trabalho, que tem técnico, que tem ideia de jogo. O que ele quer é isso. Se fosse na altitude, hein? Mas tem uma coisa, Léo, datas, a diferença é a seguinte. E horários. Tudo isso aí que tu está dizendo, eu não retiro uma vírgula. Só que o Grêmio não pode ficar trocando passe, esperando para fazer 1-0. O Grêmio tem que mostrar a identidade já na hora do hino. O Grêmio tem 90 minutos para jogar a sua vida, jogar o seu ano. Mas será que o Del Valle vai ser só contra-ataque aqui? Tem que arriscar. Como é que vai arriscar? Não é contra-ataque, Diogo. Não é tem contra-ataque. um jeito de jogar.
Não, ele tem um jeito de jogar. Ele quer que o Grêmio venha, porque aí ele recupera a bola. E ele tem, por exemplo, o que ele tem feito em alguns jogos, tá? No último jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que foi em Guayaquil, ele usou aquele Beider Caicedo, que foi o ala pela esquerda. Ele muda o esquema. Ele bota a linha de 4 na defesa e bota o Beider Caicedo, por exemplo, aberto na esquerda como um ponteiro, um cara de velocidade. Ele quer que tu saia porque eles têm uma transição rápida, eles saem trocando passes muito rápido e eles acionam os jogadores de velocidade deles. Mas o que mais o que mais deve atemorizar o Grêmio é que esse é um time que ele não se assusta, ele vai jogar aqui com a naturalidade que ele jogou em Assunção. E esse é o risco. É um time pro treinado, Grêmio. É repetição. O Grêmio tem que marcar o Pelerano, que tem quase 40 anos, mas se ele deixar ele jogar menos, talvez ele atrapalhe a mecânica do Del Valle. Diga, Potter. Se o Grêmio passar, pega o Defensa e Justiça no dia 21 de abril, às 9 da noite. Na Argentina. Já é em seguida. Não, o jogo original acho que é na Arena, Potter. Tem a impressão, o Grêmio estrearia, pelo que eu saiba, lá em... Fora mesmo? Seria fora. Os dois fora, então, o Inter fora e Grêmio fora. Eu tinha entendido o Grêmio na Arena, perdão. O Grêmio 21, se passar para o Del Valle, claro, dia 21 às 9 da noite na Argentina contra o Defensa e Justiça, e o Inter lá no Morro, no dia 20, um dia antes, às 7h15. Esse jogo do Inter é essencial para o Inter, porque sendo na altitude, e é medonho, porque é a maior altitude, né, Pedro, que tem notícia ali e tal. Se o Inter for bem lá, se pontuar, digamos assim, ele vem para 2 jogos em casa logo depois. Então ele pode sair classificado na primeira perna da fase de grupos, desde que não sofra demais lá na altitude. Mas o jogo jogo não vai ser em El Alto, viu? Não, vai ser em La Paz, eu tô vendo ali, né? Não, o jogo seria em Potosí. Muda um pouquinho. Mas eu acho que tem são 100 metros a menos. Porque eu acho que tem uma notícia, Léo, a confirmar que o jogo vem para La Paz, até porque é mais pertinho ali de aí é 3.700. Continua a mesma droga. Seja como for, pro Internacional, Pedro, fica muito legal você, já na sexta-feira a gente conversou sobre isso, já que você tem que ir à altitude, vai logo de saída, vai no primeiro jogo, porque o resto do tempo todo que você tenha de resultado para buscar, é tudo no nível do mar. Tudo que você passou a angústia do primeiro jogo, os seus adversários vão pagar ao longo da fase de grupos. Então o Inter sobrevivendo a essa altitude tão horrorosa, depois ele vai fazer uma campanha já sabendo que ele já passou pelo pior, os outros não. E no caso do Grêmio, na quarta-feira, essa ideia de colocar 2 velocistas, eu gosto dela, porque o Independiente Del Valle mostrou... Léo Pereira é o nome. O Léo Pereira é mas o Léo Chu também, né? Porque entrou no jogo lá e até não foi bem, porque o Grêmio já tinha um a menos. Foi o Ferreira na direita e o Léo Chu na esquerda. Pronto. Isso, pode ser isso, porque aí, Diogo, você vai ter, primeiro, uma velocidade para impedir que os laterais /alas, apoiadores do outro lado não subam tanto, porque atrás deles haverá alguém tentando jogar. Segundo, precisa de um passador, né? Para essas duas velocidades. Aí nós voltamos à bala de prata, né? A possibilidade de ter um jogador capaz de fazer algo que já fez, nós não estamos imaginando. É isso, né, Alex? Nós não estamos imaginando que o Jean-Pierre passe a fazer algo que ele nunca fez antes. É pelo contrário. O grande incômodo de gremistas em geral e de comentaristas feito eu, que muito elogiaram o Jean-Pierre, Jean-Pierre, você já fez isso. Você sabe fazer isso, por que não está fazendo? Bom, quarta-feira ele Maurício, é bala de prata. E eu já tive proteção do álcool 70 do Gimo e continuo me protegendo com o Gimo. Tá entendendo? Vacinado e se protegendo. É um exemplo de civilidade, é brincadeira. Gimo álcool 70 aerosol é Gimo, e tu sabe, todo mundo sabe, a qualidade comprovada. Então, eu tô sempre, todos os dias, com o meu Gimo álcool 70 aerosol. Atendendo aos decretos governamentais, as lojas Zafari e Bourbon estão com novos horários de funcionamento. Confira em zafari.com.br nas redes sociais. A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos com inovação, excelência. Espera fazer ainda muito mais, hein? E se você está procurando um ar-condicionado, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e Frigelar, frigelar.com.br, hein? Correção, o Maurício, obviamente, está certo. Sempre o Maurício está certo, né? 90% das vezes, né, Maurício? Seria campeão brasileiro nos pontos corridos, aquela chatice chamada pontos corridos. Tu vê que ele deu uma margem, hein, Maurício? 10%. Isso é inteligente. O Maurício é chato, viu, Potter? Fica com pontos corridos, não quer grama sintética. E não tem usar o do ano passado como exemplo de ser legal, Maurício. Porque aquilo ano passado lá é chuva de verão. Você já me fez um carinho, eu aqui não vou lhe Desculpa por acertar, Maurício. Deixa eu Maurício.
Desculpa por acertar, Qual é Maurício. a correção? A correção que o Grêmio se passa pelo Del Valle começa sim na Arena. No dia 21 de abril, contra o Defensa e Justiça. Depois são 2 jogos fora, tu tem aí? Aí Rapidamente. depois pega o Palmeiras fora de casa, joga em casa contra o Universitário, depois recebe o Palmeiras, depois vai fora contra o Universitário e joga na Argentina alternado. com Defensa e Justiça. É isso. Alternado. Joga duas fora no segundo turno. 1h35 na vitrine RBS, a sua marca se destaca. Ouça então as ofertas do cliente que vem a seguir. 1h39, planos de saúde empresariais Sulmed, cuidado médico personalizado, ampla rede de atendimento e muito, mas muito carinho pela sua vida. Aplicativo complexo e mais de 700 lojas em todo o Brasil. Venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. E o acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, mas não esqueça, hein, beba com moderação. 3 jogadores do Inter foram passear e o Leonardo já pegou a cabeça dos coitadinhos dos guris. Por quê, hein? Não peguei a cabeça de ninguém. Eu só acho que faltou um pouco de prudência, de responsabilidade no momento que nós estamos vivendo. Mas eles estavam de folga, eles foram com a esposa, eles estão Não, testados. Tranquilo. Não te parece assim um exagero exigir que eles fiquem postados dentro de casa? Pedro, a gente está saindo de casa? Não, Eu a gente menos. tá aglomerando? Não, Eu não, vou até não a lembro. praia e fico com a patroa lá, encarcerada Mas, dentro de ô, casa. Léo, deixa... Mas aí, você Maurício, falou... vai. Não, só para... Eu não sou aqui para estar fiscal de comportamento de ninguém, né? Até o Gamba, no Esporte do Meio Dia, contrapôs, e o Gamba acha que não tem que ser fiscal no momento que nós estamos vivendo. A gente precisa, sim, cuidar um do outro. E, em parte, eu concordo com o Felipe Gamba. Mas a questão toda é que os jogadores do Inter estavam de folga, o clube, e é raro uma folga para jogador, tudo isso eu entendo. Eles estavam num ambiente familiar, porque ali não tinha nada fora, era um programa familiar, de amigos que se reuniram com as mulheres, foram para um lugar que estava liberado, porque ali isso naquela que eu região acho. está liberado. Só que, tudo bem, isso legalmente não tem problema. Não há uma ilegalidade nisso. O problema é de consciência. No momento que nós estamos vivendo, não é momento para estar expondo outra. O clube está investindo em protocolo, está investindo em questões sanitárias, está investindo em criar um cinturão. E aí libera os jogadores, com orientação de que os jogadores se cuidem. E outra, eles não saíram do Beira-Rio e foram teletransportados para dentro do iate lá em que eles estavam, ou do barco em que eles estavam. Eles pegaram o carro, eles pararam na estrada possivelmente, como pessoas normais. Porque o jogador de futebol, muitas vezes a gente esquece, eles são pessoas normais como nós, eles transitam, eles têm as necessidades que nós temos. Sim, mas não E aí fizeram que tá nada o risco. normal. É o Mas aí ponto que que eu tá o quero Não tem pegar. nada fora da lei, nem dos princípios, contra nem não- das é Contra o recomendações. protocolo do clube, né, Pedro? Esse é o ponto. Vai, Maurício, depois eu vou. Não, é que eu não- é uma questão de consciência só, né, Maurício? Uma questão de consciência, de se cuidar. Não. Eu entendo assim, primeiro, o professor Felipe Gamba falou, eu já parto do princípio de que ele tem as suas razões, tá? Gosto muito do Felipe, do jeito que ele pensa de modo geral. Vírgula, a parte que eu quero ter o cuidado particular, e só me cabe, esse é a mim, é um critério pessoal, por exemplo. Recentemente ainda tem gente dizendo, isole-se. Eu não digo mais. Eu não legislo sobre a sanidade mental alheia. Eu digo, distancie-se. Eu digo, use álcool gel, use a máscara. Tenha atitudes que sejam Se responsáveis e que não incorram em ilegalidade. Tome os seus cuidados. E eles estão cuidados. Então, ontem, quando começou na minha rede social o Paulo Pereira pegar nos caras do Inter, eu fiz uma live ao final da noite, onde eu pouco falo de futebol, porque eu fico chamando para os produtos da RBS. Mas uma coisa que entrou muito reiteradamente foi essa, eu disse, eu não vou fazer essa fiscalização, porque eu não sei o contexto deles. Eles podiam estar com as suas mulheres, com pessoas testadas, dentro de uma situação legal, e neste cenário, um cara que está jogando bola, testado 2, 3 vezes por semana com aquele treco dentro do nariz, porque é preciso. Se ele está fazendo algo legal para descansar com a sua família, eu é que não vou dar pancada. Quem quiser, eu não estou dizendo que está errado. Cada um vai cuidar do seu jeito e da sua opinião. Eu não vou dar, porque nesse contexto, eles é que sabem o que fizeram. Nenhuma ilegalidade, nada que fugisse à regra do local, a menos que, e aí o Diogo trouxe isso agora e eu não tenho essa informação,
de que haja um protocolo dentro do clube que diga, não vá ao barco, não vá a Santa Catarina, não faça... Não, peraí, deixa eu entrar aí, Léo. É óbvio, né, Maurício, que não vai ter um protocolo escrevendo ali, ó, não vai pro barco. Barco eu pode... Não sei qual é a limitação, canoa pode. Qual é a limitação? Não, o que eu digo que uma questão que eu acho que pode pegar aí, deve pegar, é a mesma coisa que pegou lá pro Jean-Pierre, que pegou pro Luiz Adriano, lá no acidente, quando ele estava com a mãe dele no shopping, que é o clube ter um protocolo, que eu não sei exatamente qual é, dizendo, olha, pode fazer isso, aquilo e aquilo, né? E daqui a pouco não foi cumprido. E daí mesmo com testado em massa, eu sou favorável a testado em massa. Oi? Isso nós não sabemos. Se eles feriram o protocolo do clube, eu não conheço o protocolo do clube. Se eles feriram, eu vou ter que refazer a frase. Tu lembra... havia um protocolo e eles feriram o protocolo. Tá errado. Mas eu não tenho essa informação. Tu lembra que no episódio do Jean-Pierre o Grêmio foi muito crítico, divulgou uma nota dizendo, olha, aqui é muito claro, a gente pede que não é pra sair. Deu um puxão de orelhas, tipo assim, sai menos. Porque além da questão específica, claro que nesse momento, né, Maurício, Léo, amigo, claro que nesse momento a pandemia está no outro patamar, tem um número X de vacinados, a orientação é não sair de casa dentro do possível e quem pode não fazer isso. Eu acho que tem muito daí, aí sim, aí talvez o gesto, porque tem gente que está tendo que se expor, que não é testado, né, enfim, que acaba se expondo demais e aí quando tem uma folga, posta num barco, feliz da vida, com um copo ali de cerveja ali, enfim, não está errado, não tem nada errado nisso, né? Assim, do ponto de vista legal. Mas eu acho o gesto, assim, ele... Sabe aquela história da empatia? Pode soar agressivo para um cara que está lá se ferrando, tendo que ir, sem ter teste, trabalhando o dia inteiro. Eu acho que... Não precisava. Acho que não precisava. Não tem ilegal. Mas não quero condenar ninguém também. Nada de botar ninguém na cruz, que ninguém matou ninguém. Ninguém matou ninguém, mas o comportamento não foi adequado. Não tem ilegalidade. Não tem. Lá em Santa Catarina está liberado, eu conheço ali o Caixa d'Água, aliás, é um paraíso. As pessoas muita saída de barco ali justamente para ir para essas praias, o pessoal sai para essas praias mais exclusivas, para mergulhar e tal, é um ponto turístico ali. Não tem ilegalidade, está liberado. Eles não estavam fazendo uma farra, uma algazarra, não, era um programa familiar. A questão toda é de comportamento, a questão é de postura. Não, mas eles estão comportados, Leonardo. Eles estão fazendo tudo o que pode, Pedro, não fizeram nada que não Pedro, pode. Não, tudo bem, não pode, mas Pedro, se isso fosse no velho normal, era um domingo a mais em família. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, em que os clubes estão assombrados por uma pandemia, em que os clubes estão fazendo uma ginástica para poder continuar jogando, e que parar de jogar significa um gasto absurdo, o jogador está se expondo porque ele não saiu daqui e entrou direto no barco, ele parou na estrada. A história da bolha se perde um pouco nisso. Para tomar um café? Mas Pedro, também não tem problema isso, cara. Também não tem problema. Numa posada, num hotel, tu tem contato com outras pessoas. Não precisa se hospedar. Tu tá te expondo. Não, tu tá te expondo em qualquer lugar. Tu indo de carro até o Beira-Rio para treinar, tu tá te expondo. Nós estamos em exposição permanente. O problema é o seguinte, tu vê a vida de jogador de futebol, que todo mundo diz que é uma maravilha. Não é. Eles treinam todos os dias, eles concentram, eles viajam, ficam longe de casa. Olha, é um negócio que o cara tem que se dedicar de uma maneira extraordinária. Aí depois de um ano consegue 2 dias de folga e não quer deixar os guris fazer um passeio? Eu quero colocar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu também acho que tem que tomar o máximo cuidado para evitar de alastrar. Eu tenho uma opinião muito sedimentada a respeito desse problema que nós estamos vivendo, que é a aglomeração. Não tendo aglomeração, o risco é muitíssimo menor, muitíssimo. Agora eu me pergunto quase o seguinte, zero. Os caras não saem, os caras ficam em casa, tá? Aí chega no fim de semana, tem folga. Aí tu pega 6, 7 familiares que vão na tua casa. Tu não vai dizer para os caras, vocês não venham, né? E aí um deles está infectado. E aí como é que faz? Aí o cara pegou. Por isso, Guerra, que a orientação é não aglomerar. Então o risco é em qualquer lugar, dentro da tua casa existe o risco. Não é por terem... Claro que existe. Eu tenho casos de amigos que receberam visitas e foram parar na UTI, que a visita levou o Covid na casa dele quando ele foi receber a visita. Aí é questão de consciência. Eu tenho uma mãe de 82 anos, que graças a Deus está vacinada, tomou a 2ª dose, e eu tenho visto a minha mãe a cada 15, 20 dias. Os meus filhos... Não, mas esses não são inconscientes. Mas nesse exemplo, é problema. Ninguém foi na casa do cara para trazer a Covid, mas trouxe. É cuidado. Mas isso o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que tu pode pegar ela em qualquer lugar. O carteiro pode te entregar uma carta na tua casa e te passar Covid.
Pode, Guerra. Pode. Por isso que a orientação é de cuidado máximo, é de evitar aglomeração. Os jogadores estavam testados? Estavam. Não existe, Léo, no momento, aquele negócio assim, em tal lugar tu não pega. Não existe. Então, pode estar no barco, pode estar na tua casa, pode estar no banheiro, pode estar na sala. Tu tá arriscando. Na tua casa, tu cria os teus protocolos e vai conversando com as pessoas, com algum jeito, claro, olha, a gente está se preservando, a gente está se cuidando, tu entende? Por isso que a orientação é de não aglomerar, é de se preservar, é de evitar a circulação, porque exatamente como tu disseste, a gente não sabe onde está o vírus. Daqui a pouco tu recebe uma visita e traz o vírus para tua casa. Mas, Léo, olha como é relativo. Eu quero pegar o seu exemplo, vamos botar a mãe no meio, tá? Vamos botar a mãe no meio. A mãe do Léo tá com a segunda vacina, graças a Deus, e eu registrei a minha mãe sábado tomando a segunda vacina no drive-thru do Barra Shopping, um atendimento espetacular. A vacina foi tirada na frente dela. Esse pessoal da saúde está tendo um atendimento. Todos que eu falo, todos que eu ouço dizer é a mesma coisa, Maurício. Não, porque daqui a pouco veio onde eu tomei, Maurício. Olha, eu assino embaixo contigo. Né? A polícia do Exército é quem aplica. Isso. Maravilhoso. Não, no caso lá foi uma profissional da saúde, mas a polícia do Exército indicava por onde eu tinha que ir com o carro. Mas eu quero lembrar o seguinte, alguém logo poderá dizer, Maurício, é porque você tem visibilidade, então trataram bem a tua mãe porque era tu. Não, isso seria uma injustiça profunda com as pessoas que trabalham lá, porque o depoimento geral é de bom atendimento. Mas eu quero trazer mãe no meio, brinquei com o Léo, pelo seguinte, a minha mãe tomou a segunda vacina, e ao contrário do Léo, que confia na sanidade mental da mãe dele de vê-lo apenas a cada 15 ou 20 dias, para o bem da sanidade mental da minha mãe, eu vou vê-la pelo menos uma vez por semana, porque senão eu troco de morte com ela. Ao invés de ela morrer de coronavírus, ela morre de solidão, de tristeza, de melancolia. Então, isto é um critério relativo e pessoal. Eu vou lá, máscara, eu não beijo a minha mãe há mais de um ano, e não estou fazendo nenhum favor, é a ciência que manda eu não beijar, mas eu não vou ficar 15 dias sem vê-las, porque é uma questão de sanidade mental, não estou falando nem da minha, porque eu consigo me preparar para isso. A minha mãe está com o meu padrasto no hospital na UTI há 3 meses. Se ela não me vir uma vez por semana com o padrasto, meu padrasto, marido dela, no hospital, ela vai morrer de melancolia. Então eu vou lá uma vez por semana e se eu levo algum risco, é inevitável pelo andar, pelo caminhar, é um risco que eu tenho que correr porque a minha mãe precisa desta minha presença. Eu vou dizer que preciso também, mas noutra escala. Eu preciso menos que ela. Ela tem 78 anos, faz 79 dia 30 de abril. E por que eu estou contando algo tão pessoal assim? Porque esse é um critério pessoal e eu não posso condenar. Eu não vou condenar. Maurício, o Léo que leva 15, 20 dias, ele está cuidando da mãe dele. Parabéns pro Léo. Eu Maurício, vejo uma vez por semana e não estou errado. Até trago o exemplo pessoal, porque é só para exemplificar o momento que nós estamos vivendo. É um momento de exceção, de cuidado máximo. O Guerrinha disse, olha, o vírus pode pegar em qualquer lugar. Pode pegar aqui na minha casa, eu posso pegar aqui na frente da minha casa, eu posso levar, eu posso transportar. Mas a relação mental de um guri que vive viajando, vive preso no hotel. Pedro, o que aconteceu é o seguinte, tá? O que aconteceu foi que eu só tenho, o único tipo de pesquisa que eu consigo fazer é redes sociais, o que chega pra mim e que eu leio. Não pegou muito na torcida do Inter e do Grêmio que eles podiam ter espalhado a doença ou que eles estavam fazendo uma aglomeração para a doença. O que pegou foi a simbologia. Os jogadores de futebol são pagos também pela imagem deles. E o jogador de futebol, ele é um influencer hoje em dia. Ele influencia pessoas. O que se pegou não é que eles estavam influenciando as pessoas a se reunirem com as suas esposas em duas lanchas no litoral de Santa Catarina. O que pegou foi a simbologia de imagens de festas que eles próprios criaram. As fotos e os vídeos são das pessoas que estavam lá, né? Para um momento tão grave, para um momento tão complicado. Disse, é isso? Né? A simbologia que pegou, Pedro. O resto todo, o clube está sabendo. Por exemplo, o Heitor e o Nonato moram juntos com as suas esposas. A casa do Heitor está em reforma e o Heitor mora junto com o Nonato, que são muito amigos, enquanto a casa fica pronta. Então ali já tem uma aglomeração natural. Eu estou usando o termo aglomeração porque não é aglomeração. Eles são sim muito bem testados. O que pegou mal é a imagem da dança, é a imagem do posar. Isso eu concordo. Como se nada no mundo estivesse acontecendo. Foi por aí que eu sei disse. Que muita gente é hipócrita. A repercussão está botando o dedo na cara deles e fazendo a mesma coisa. Entendeu? Foi isso que pegou.
Potter, nesse detalhe, Potter, eu concordo plenamente. Eu acho que aí olha, os caras estão errados. Esse negócio de tu ir num lugar e bater foto e fazer vídeo. Não bate foto nem faz vídeo. Porque, Guerrinha, eu tenho certeza que nessa pela foto tu não sabe o cuidado que eles tiveram, né, Potter? Pela foto só tu não tem noções de ter... É impossível de saber. É por isso que a gente não consegue Teve uma medir. declaração, né? Teve uma declaração do João Patrício Herman. Ele deu uma o clube entrevista... conversou com eles hoje de manhã, já, uns três. Uma entrevista pro site Gol. E ele diz o seguinte, abre aspas, os jogadores são orientados com conversas e palestras, testamos de 2 em 2 dias, respeitamos sempre os protocolos de saúde. Agora vamos conversar novamente, vamos aumentar as orientações e vamos internamente conversar com os atletas. Ninguém será multado no salário, nós vamos conversar com os jogadores. São frases do João Patrício Herman, vice de futebol do Inter. Mas o que eu tô contigo, e talvez seja uma grande doença também da sociedade, é a hipocrisia. Porque muita gente que tá lá escrevendo nas redes sociais deles e tá apontando dedos, faz o churrasco com 4, 5, 6, 7 amigos. Foi numa festa clandestina, é óbvio que eu tô exagerando aqui, né? Mas a gente tem uma sociedade que adora apontar o dedo. Adora destruir. A palavra em moda hoje é cancelar. É o cara que é contra o cancelamento, mas vai lá no Big Brother e cancela todo mundo. E mais do que isso, Diogo, a gente não tá aqui falando de bad boys, né? Não são bad boys. Não são. Eles não são bad boys, não são caras que criam problema a todo momento. Não, por exemplo, assim, o Gabigol, vamos comparar com o Gabigol. O Gabigol estava num cassino clandestino. Não seja injusto. É outra coisa, né? Não seja injusto, ele estava num restaurante. Mas o próprio Nonato, né? Há 2 ou 3 dias, Pedro, o Nonato gravou um vídeo em que ele ajudava, ele convencia uma senhora que estava se negando a tomar a vacina. O Nonato fez um vídeo chamando, Pedro, a senhora precisa tomar a vacina. E aí quando vaza isso, conflita tudo. Conflita tudo, não tem dúvida aqui, chama o comercial, meu chefe. Comercial. Quer conhecer a 5ª melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC? Opte pela Facate. E estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação da Facate. Escolha a área preferida, facate.br. Tintas Killing, a tinta gaúcha para calcário e argamassa, confie na FIDA. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Este é o Sala de Redação. Planos de saúde empresariais Sulmed, carinho pela sua vida. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agora IESA Fiat e IESA em Porto Alegre Canoas. Ar-condicionado na Frigelar. Ruder Segurança, 49 anos. Zafari Bourbon e Gimo, a linha de inseticidas mais completas do Brasil. Eu gostaria, Potter, de voltar contigo por uma questão que me parece muito importante. A gente viu ontem Flamengo e Palmeiras. A gente concluiu que nós estamos atrás deles na relação de, digamos assim, de qualidade dos nossos times. E o Grêmio ainda tem dinheiro para contratar. Daqui a pouco vem o Douglas Costa, essa coisa toda muda de figura. Mas o Inter, que não tem dinheiro para contratar, como é que ele pode melhorar e chegar junto a esses times, como aliás chegou no Campeonato Brasileiro que terminou de 2020? Foi um belo Grenal, né, Pedro, da Supercopa, né, do Brasil, né? O melhor Grenal dos últimos tempos, certamente, né? Decidiu nos pênaltis ontem, né? O Inter perdeu pro Flamengo e o Grêmio perdeu pro Palmeiras, mas o Inter e o Grêmio colaboraram muito para essas derrotas, né? Isso mostra que a competição pode, nesses tempos pandêmicos, sem torcida, ser mais apertada, porque alguns outros líderes que colaboravam, como o Maracanã lotado pro Flamengo, não tem, né? A mesma coisa aqui, uma pressão de um estádio lotado por aqui. Certamente alguns jogadores do Inter e do Grêmio não teriam jogado a bola que jogaram no ano passado por causa da pressão dos estádios, mas ao mesmo tempo também tiveram tempo para crescer. Dito tudo isso, Pedro, é óbvio que foi um jogo bonito, um jogo onde o Flamengo mostra suas individualidades, né? Que continuam ganhando os jogos, e o Palmeiras um time um pouquinho mais organizado. Mas, Pedro, do Grêmio é acertar em alguma contratação e achar um time novamente, e do Inter é treinar e repetir. Não pode mais ter teste no Inter, né? O Inter tem que achar os seus 12, 13 titulares e repetir. Porque o Grêmio, por exemplo, assim, pegou um pouquinho do veneno que o Miguel Ramírez deixou lá no Equador com o Del Valle. Então dá para repetir uma fórmula e ela poder te dar algum tipo de resultado. Então acho que o Miguel Ramírez agora tem que parar com os testes, eles acabaram. Repetir uma ideia de futebol,
treinar e repetir nos jogos essa ideia para começar a engatar alguma coisa. Não tem outra maneira. O Inter tem o Tyson para chegar esse ano ainda. O Inter pode ser que vai vender certamente garoto. O Inter vai perder garoto. Ou Praxedes, ou Caio Vidal, ou Yuri Alberto principalmente. O Inter não é o time titular do Inter ainda que a gente tá vendo. Ele vai ser trocado durante a temporada. Mas pelo menos do Inter, e é isso que tá acontecendo agora, Maurício, é repetir a ideia, que eu já vi que o Miguel Ramírez não vai ter 11 titulares, ele vai ter 12, 13, talvez 14, e a gente vê repetição disso. Não interessa com qual adversário agora no Gauchão, né? Porque a gente tava vendo aqui a estreia do Inter na Libertadores é dia 20 de abril. Falta aí uma semaninha e meia, mais ou menos, né? Vai acontecer. Então tem alguns joguinhos. Tem alguns joguinhos aí pra engatar, Maurício, pra repetir. Eu quero ver repetição. Eu quero saber quem são os caras que ele escolheu. Mas só tem um jogo até lá, hein? Não, mas só tem um jogo no Gauchão. Eu tive uma sensação muito parecida com a sua, Pedro, com a do Diogo, com a do Guerrinha, com a do Bagé, do Léo e do Potter, vendo especialmente o primeiro tempo, quando os dois times estavam com fôlego em dia. Foi um jogo de padrão internacional. No segundo tempo, já o cansaço produziu erro, que produziu espaço, que produziu chance de gol. Mas no primeiro tempo eu fiquei com a clara sensação de que Flamengo e Palmeiras estão oitavas acima do Grêmio, do Inter e de qualquer outro time brasileiro. E ainda assim, não é desesperador, Pedro. Porque o Flamengo já era, com esses jogadores, muito melhor individualmente do que o Inter e foi ser campeão perdendo porque o Inter não foi capaz de ganhar do Corinthians aqui. O Inter que era inferior ao Flamengo. O Palmeiras, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, ele já era melhor do que o Internacional, vice-campeão brasileiro. Faltou um gol para o Inter ser campeão do Brasil. Então, mesmo na competição de pontos corridos, que eu gosto tanto e o Potter bem menos, mesmo nesta, não dá para eliminar a Grêmio Internacional. Eles só me parecem fazer parte de outro grupo de favoritos. Não é do grupo principal. Até porque o Inter e o Mas Grêmio tem não uma quiseram questão ganhar, aí, né? Potter. Tem uma questão aí, Potter, que eu acho que é fundamental para analisar Palmeiras e Flamengo. Eu acho que eles estão num patamar acima, num andar só deles aí. O Atlético Mineiro até pode entrar, mas ele primeiro tem que virar um time e ele não tem gestão, equilíbrio financeiro como tem Flamengo e Palmeiras. Mas tem uma outra questão que é fundamental, que é a continuidade. Tudo indica que times que mantiveram seus jogadores, que mantiveram seus treinadores, com mais tempo para treinar, com uma mini pré-temporada, com mais jogos de campeonato estadual, eles tendem a ser mais azeitados, com treinadores inteligentes, né? Então a tendência é eles melhorarem coletivamente. Mas o Grêmio é um formato assim. O Grêmio tem o mesmo treinador, quase não perdeu os jogadores. É a nova ideia, né, Bagé? Aí que tá. É uma coisa meio louca que eu vou falar agora, tá? Eu vou falar uma coisa louca. Eu posso levar muita paulada aqui. Aparentemente, olha só, aparentemente o Inter tem uma ideia posta e vai lutar para tê-la, para realizá-la. O Grêmio, hoje, eu não sei qual é a ideia. Esse é o ponto. Isso. Eu não sei qual é a ideia do Grêmio. Vou Se te alguém dizer quiser me duas responder frases aí, eu não sei. Mas esse é o problema, do Grêmio. Bagé, essa é a pergunta que o Grêmio tem que resolver. O Bagé, me permite só uma frase. O Pedro perguntou o que o Inter e o Grêmio tem que fazer. Uma frase. O Inter, o Miguel Ramírez tem que, no menor prazo possível de tempo, escolher quais peças, jogadores ele entende que podem se adequar ao seu modelo. Se ele não conseguir encontrar, que ele busque na base ou que ele peça para o Inter descobrir um jogador barato no mercado. Ele tem que fazer isso o mais rápido possível porque as exigências vão aumentar. E o Grêmio, Bagé, ele tem que definir como é que ele vai jogar. Se ele vai jogar se retrancando, para que o Diogo Barbosa que foi contratado por 10 milhões para atacar? É que tem um ponto, né? E eu, pelo menos eu entendi dessa maneira, não que o Potter está dizendo que está tudo errado. E não é isso também que eu vou dizer. É que esse modelo, provavelmente ele vai ser modificado. Porque eu quero acreditar que, a partir das informações que nós temos, de que lideranças do vestiário pediram para o Renato. Renato, olha, gurizada tá legal, tem que dar oportunidade, mas a gente precisa de um rachador de lenha ali na frente do sistema defensivo. Aí o que foi o Grêmio? Tentou o Rafael Carioca, que não era o rachador de lenha, mas como não deu o Carioca, foi lá e buscou o rachador de lenha, que é o Thiago Santos. Então, naturalmente, eu acredito que por aí já vai mudar. Não dá para jogar com o Thiago Santos da maneira que jogava, por exemplo, com o Wallace. Que muita gente diz, o Wallace era um volantão. Não, ele era um volantão, mas ele sabia jogar. Claro, ele saía pro jogo. O Thiago Santos é um marcador. É o cara que vai colher a fruta e vai entregar alguém para fazer o doce. Não, mas não é tão dele. Ruim assim, né? Não, mas eu não disse assim, que é ruim, eu tô explicando a maneira que ele joga. Não saiu da minha boca que ele é ruim. Mas pelo contrário. Eu tô tentando colocar uma maneira de que esse personagem contratado para o Grêmio seja protagonista dessa novela, que vai ser a nova que o Renato vai escrever.
Eu não tô, em nenhum momento saiu da minha boca ele é ruim, eu tô só tirando, ele não é o cara que sai com a bola, ele vai Tá bom, eu entendi tomar essa mal, fruta e então, vai ele é entregar. bom. Mas tudo bem. Mesmo que tu não tenha, Alex, mesmo que tu não eu tenha tô com pedido, você, Alex. eu te perdoo. Não cai, Bagé. Não cai provocação, Bagé. Não, mas eu só quero ir adiante, porque esse modelo, o Grêmio tem uma safra, a gente não pode também pegar de uma hora para outra e achar assim, até bem pouco tempo aí, olha que safra maravilhosa de jogadores, olha o que joga o Fernando Henrique, opa, subiu o Vitor Bobsin, olha o Léo Chu, a gente não pode pegar agora também, colocar todo mundo no armário lá do cantinho da cozinha e não usar mais. Então, o que falta é o modelo, como vocês estão batendo essa tecla, que o Renato, Diogo, possa usar daqui pra frente. Opa, peraí, eu posso usar um dos meninos que tá aqui, porque não tá tudo tão errado. A minha cobrança do Grêmio é tática. É o Renato daqui a pouco buscar alguma inovação com o que ele tem. Porque o elenco não é essa desgraça toda. Mas é por isso que eu insisto, essa é uma questão tática, tu definir como é que tu vai jogar. Eu quero usar esse exemplo que eu acho ele emblemático, assim. O Grêmio contratou o Diogo Barbosa, gastou 10 milhões de reais por 70% dos direitos, se não me falha a memória, um valor alto para um lateral. Porque ele queria sair de um lateral que era defensivo, Bruno Cortez, mas que na hora de jogar errava o cruzamento, como o Pedro sempre referiu, não tinha gol, fez 2 gols no máximo na vida dele, pelo Grêmio. Ele queria mudar, ele queria um lateral que, como o Grêmio era um time de posse de bola, que atacasse melhor. Bom, mas aí agora o Grêmio vai ser um time de reação, 30% de posse de bola e jogar no contra-ataque, tu perde a virtude do Diogo Barbosa, e talvez de outros, do Wanderson, do Michael quando ele jogar. Esse pra mim é o dilema do Grêmio, sabe? Se tu vai mudar o jeito de jogar, talvez tu precise de outros jogadores. Tá, mas Diogo, então tu concorda comigo, Diogo? Maurício, me responde vocês. Concordo. Eu não sei ainda o que o Grêmio vai apresentar pra gente. É óbvio que tem qualidade no grupo, eu não sei o que o Grêmio vai apresentar. Potter, o Inter eu já sei. Não, mas o Grêmio, Potter, tá numa crise de identidade desde o ano passado. É verdade. O Grêmio tá em crise de identidade desde o ano passado. E a chegada do Thiago Santos... Mas agora é meio auge, né, Léo? Agora aparece auge porque é a primeira vez que o Grêmio apela para um volante tão discutido e discutível para mudar o seu modelo. Por isso que o Potter veio na crise como se tivesse a mais. Mas o Grêmio sempre teve esse volante no grupo, né? O Grêmio tinha o Rômulo, por exemplo, ali atrás. O Grêmio teve o Christian, né? Que acabou jogando muito pouco. O Grêmio sempre buscou um volante mandou os mais dois embora, né? E não eram titulares. Em tese ele vem para ser titular. E no melhor momento, Léo, no melhor momento do Christian, que não foi no Grêmio, no melhor momento do Rômulo, que não foi no Grêmio, eles eram mais jogadores e diferentes do Thiago. Mais jogadores do Thiago Santos. O Rômulo foi seleção brasileira. Pode ficar brabo e tudo, mas eles eram melhores que o Thiago Santos. O Thiago é o pior de todos que apareceram. Não, ele é o cincão. Vamos lá. É que ele é o Edinho. Vossa Excelência é tudo de certo. Agora, Thiago Santos vai ajeitar o time do Grêmio. Vai dar liberdade pro Matheus Henrique jogar. Vai entrar o Darlan, o natural no time. Vai fazer gol de cabeça. O melhor em campo, rapaz. Eles vão ter o maior constrangimento. Ah, eu falei, mas Pedro, bababá. As conversinhas do Maurício Saraiva. Pedro, eu só quero deixar registrado aqui que eu não tava, foi no feriadão de Páscoa que o Thiago foi contratado. Eu não tava naquele dia e na segunda-feira eu disse, olha, é um bom jogador, é um jogador que me agrada, de característica diferente do que o Grêmio tem, mas é um jogador com boa bola aérea, um jogador que tem boa saída, não é um jogador, até o Maurício ficou bravo, eu disse, não, é um jogador desgraçado, o Maurício, eu não chamei ele de desgraçado. Mas não foi a palavra da minha boca. Tá, mas tu contrataria, Léo? Tu contrataria, Léo? Pra ter essa alternativa de grupo, contrataria. Ontem, mas ele vem pra ser titular, eu digo pra ser titular. Ontem, eu entendo, ele vem pra ser titular. Mas ontem, conversando com o nosso colega... Eu não contrataria pra ser titular, não. Ontem, mas depende do que tu pensa do jogo, né? Daqui a pouco a gente não sabe o que o Renato tá pensando. Bom, tô falando por mim, óbvio, né? Também não vou falar pelo Renato. A gente não sabe o que o Renato tá pensando. A gente ele vai ser titular. Mas assim, tu quer ver, Bagé, conversando com o Marco Aurélio Souza, nosso colega, trabalhou com a gente na 0 Hora, na RBS TV, tá lá na Globo, ele disse, olha, o Thiago Santos, muitas vezes com o Filipão, foi usado como terceiro zagueiro. Ele dá essa alternativa. Daqui a pouco o Renato tá pensando em montar uma linha de 3 ali atrás e fazer o Thiago, em determinado momento, jogar na frente ou atrás do zagueiro. Que, aliás, tu viste sexta-feira contra o Grêmio, 3-5-2, e pra mim é o melhor esquema de jogo que tem. O Tite me ensinou isso em 2001. Tá? O Sebastião Lazzaroni tinha um 3-5-2 também, que foi desgraçadamente desmanchado por um jogo criminoso contra a Argentina na Copa do Mundo. E esse 3-5-2 tinha aqueles dois alas, o Hurtado de um lado e o... como é o nome? Caicedo? Peter Caicedo. Os caras infernizaram a vida do Grêmio a noite inteira, saída pelo lado ali. 3-5-2 do Tite tinha um volante só.
O 3-5-2 do Tite é um volante só, o Ting e o Zinho eram meias. O Independente também tem só o PG. Tendo peças, tem 50 e poucos anos, aquele que parece. Tendo peças dá pra... 39. Esse negócio de número é muito também relativo. Claro. Tu tendo qualidade, tu pode ter um só. Tem que ter a qualidade. Agora tu não tem qualidade, tu tem 6, não adianta. Não adianta. Mas com 3 zagueiros, um volante, Guerrinha. Aí tu já tem a marcação definida. Quem era o 3-5-2 do Tite? Quem era? Lembra o aí? Eduardo Costa, o Eduardo Costa, o Ting e o Zinho. Não, era Marinho, Polg e Roger. Em determinado não, momento... Não, no meio, Léo. Não os 3 zagueiros. O meio. Os 3 zagueiros, no meio ali, tu tinha o Eduardo Costa, o Ting e o Zinho eram os meias. Eles eram os meias. Aí os 2 alas e os... Só um. Tinga e Zinho, tu imagina? É qualidade. Agora tu bota... Volante só tu bota 3 jogadores que não sabem lidar com a bola... Mas não vai adiantar nada, tu vai ficar encaixotado atrás. Isso que o Pedro traz à tona do esquema, beleza. Eu, por exemplo, Pedro, eu prefiro o 4-1-4-1. E eu penso que com a chegada do Thiago Santos, o 4-1-4-1 pode ser executado no Grêmio. Eu estou comparando o possível 4-1-4-1 do Renato com aquilo que o Tite fez no Corinthians. Que o Tite em 2012, que tinha o Ralf como volantão. E o Grêmio teria o Thiago Santos. Mas aí, Bagé, o Corinthians tinha já tá te entregando pra ele. Não, o Corinthians... Não, eu tô me adaptando, né? Ele tá contratado, não posso torcer contra, né? Eu sou gremista. Claro. Mas, Bagé, aí o Corinthians tinha o Ralf no meio de campo, mas ele tinha, na linha de 4, como internos, por dentro, o Paulinho, que é um jogador que entra na área, que tem vigor, mais ou menos assim, mal comparando característica do Edenilson, tá? Jogador de vigor. E do outro lado, tu tinha o Renato Augusto, que era um meia de origem, que surge no Flamengo como um camisa que organizava 10, também. E que vira um Elias completo. Entendeu? Então tu tem que ter... O Grêmio, pra montar esse 4-1-4-1, com o Mateuzinho fica mais difícil. O Maicon e o Mateuzinho. Paulinho, como é que é, Léo? Fala aí, Renato Paulinho. Renato Augusto. E mais o Elias, o né? Ralf. O Jadson jogava também. Mas o Elias não, também, eles não jogavam juntos, o Ralf e o Elias. Não jogavam. O Elias aí já tem 2 de seleção. Aí já tem 2 de seleção brasileira. Qualidade. Mas a gente tá falando aí, o Léo tá falando na característica, Guerrinha. De tu ter um cara entre as linhas e na linha de frente tu tem que ter um cara que é que é marcação e ultrapassagem, que no caso era o Paulinho, e um cara mais armador, que era o Renato Augusto. O Grêmio continua tendo que achar o armador, um cara que gire mais a bola. O Grêmio tá buscando o Thiago, porque o Grêmio não marca nada, cara. Exatamente. Esse é o problema, o Grêmio não marca nada, o Grêmio mas não é só o Thiago que vai ter que ser o marcador. Não adianta tu trazer o Thiago, só ele marcar e os outros ficarem olhando, não vai adiantar nada. O jeito que o Lucas Ribeiro entrou tu muda os outros no Grenal é um negócio apavorante, por isso que o Renato que é um marcador. Deixa eu chamar o comercial. Depois eu quero falar mais um pouquinho desse 4-1-4-1 do Corinthians, vai no comercial. E o Cicobi, Pedro? O Cicobi, Pedro. Que tem o Cicobi. Seja qual for o seu plano com o Cicobi, você tem todo o crédito. Mais crédito que o Pedro Ernesto quando fica irritado, porque é bom irritar o Pedro, né? Tu fala em Thiago Santos, ele se irrita. Fala lá em Cudê, se irrita também. Não, mas não é. Impressionante, Thiago Santos é o jogador mais... Eu chamei de ruim. O Maurício, eu não chamei de não sei o quê. Claro que estão chamando. É isso aí, tem que te impor, Pedro. É isso aí. Não chamamos. Não chamamos. Quando é ruim, você diz assim, esse jogador é ruim. Se a gente não disser isso, nós não chamamos um cara de ruim. Fica enrolando e não diz, tá? Intervalo comercial, nós voltamos em seguida. O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa? O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar aquele sonho. E ainda oferece taxas especiais se você receber seu benefício no banco. É por isso que o Agibank é a melhor opção para você receber seu salário ou benefício. Agibank, para você é agora. São 2h22, esse é o Sala de Redação, Leonardo Oliveira. Não, para completar sobre o Corinthians, Pedro, além desses 2 jogadores por dentro, e aí eu acho a dificuldade do Grêmio, que o Paulinho fazia gol, fez gols importantíssimos na conquista da Libertadores. O Renato Augusto armava. O Maicon até pode armar, mas quem infiltra? O Matheus não infiltra. Aliás, o Matheus precisa corrigir um erro que ele tem, que ele chega na frente da área e ele não chuta. Para um cara que é da posição dele, que tem o campo aberto e que se apresenta na frente da área, ele precisa começar a chutar mais. Para completar, o Corinthians tinha do lado direito o Jadson, e aí é uma teoria que o Tite tem, que um dos extremas precisa ser um armador de origem. Porque tu precisa ter uma armação. Tu não pode montar um esquema só com jogadores de características mais de composição ou de infiltração. E do outro lado ele tinha um velocista, que era o Romero,
Eu não vejo o Alisson sendo esse jogador de armação, embora o Renato esteja tentando. Sim, mas o Grêmio tem o Valdson de um lado e o Diogo Barbosa do outro. O Grêmio pode montar o 3-5-2, que ele tem os dois laterais. E esse menino que está chegando aí, o Thiago Santos, que alguns detestam aqui no Rio Grande do Sul, tá? Ele pode ser o terceiro zagueiro. Que marca. Olha só, se vocês comentaristas caírem de novo nessa provocação, eu vou falar que vocês são mirins, que vocês são sub-20. Potter, não, Juvenil. eu quero dizer o seguinte, Léo, se eu souber, escuta, você tem duas orelhas, uma delas você vai ouvir o seguinte, uma só, outra não precisa. Se você me disser o nome dos comentaristas que detestam um profissional, me diga, porque eu vou a este profissional e vou dizer: você não é pago para detestar ninguém, você é pago para fazer análise. Me dá os nomes. Não vou dizer o nome de ninguém. Tá generalizando, está sendo injusto. Mas o Léo, generalizando irresponsavelmente. O Léo, até em cima, só para pegar a tua última vírgula, Léo, eu só comparo o Corinthians por esquema, né? Só que aí, Léo, tem um outro ponto. Tá chegando ainda a contratação, né? Pode ser que venha o Douglas Costa, outro tipo de jogador, e aí pode azeitar melhor esse esquema, né? Essa máquina. Mas deixa eu só colocar gasolina nesse debate do Thiago Santos. Ele pode fazer, Pedro, o que o Edinho fazia no Inter. Claro, o Edinho, em determinados jogos, ele virava zagueiro. Zagueiro? Ele jogou com o Lorissandri, zagueiro? Jogou com o Lorissandri zagueiro, e o Muricy usava o Edinho muitas vezes para variar dentro do jogo o esquema. Por vezes ele puxava o Edinho para trás da zaga e montava um 3-5-2. Foi campeão do mundo internacional com o Edinho. O Inter campeão da Libertadores, o Inter campeão da primeira Libertadores 2006, Léo, tu vai lembrar, ficava o Edinho e saía o Fabiano Heller. Direto acontecia isso. O Inter foi campeão do Beira-Rio. Eu me lembro do Filipão dizendo: olha, o Edinho seria um bom zagueiro. O Filipão dizendo isso. Não, e o Inter usava muito essa estratégia que o Thiago Santos oferece. Tu pode, durante o jogo, mudar o esquema do 4-1-4-1. Não sei se ele oferece, porque ele estava lá no Dallas há um tempo, hoje não tá vendo ele. Eu não sei se ele oferece isso agora, mas enfim, vamos ver. Vou dizer para vocês o seguinte, faz tempo no Palmeiras, né? Importante aqui, vou dar uma informação importante. O Grêmio, antes de fechar com o Thiago Santos, ouviu o Filipão e o Cuca, que deram as melhores recomendações. Mas aí vem o Maurício, acha que sabe mais. Maurício acha que sabe mais e começa a botar defeito. Chegou o Busquets. Vamos esperar o Titi estrear. Entendeu? Titi estreia e depois nós vamos ver. Eu queria pedir para nossa técnica uma trilha pro momento Thiago Santos do programa. Impressionante isso. E o momento Thiago Santos. A música quando ele acertar o primeiro carrinho, ou melhor, quando ele acertar o primeiro lançamento, ele vai olhar para a cabine lá da arena, vai apontar o Pedro, vai tirar a camisa. Agora, eu já mandei indo para seriedade. Eu mandei o CD do Pedro para ele. Eu não acho que ele seja a última bolacha do pacote, mas o Grêmio precisa de um cara que marque. O Grêmio precisa de um cara que marque. Claro. Entendeu? Ali tá tudo de binóculo no meio do campo do Grêmio. Segurança, tudo né? Guerrinha, tudo assistindo. Guerrinha, Exatamente. A informação, Guerrinha, é que o Kahneman e o Jeromel, além do Cuca e do Filipão, deram boas-vindas a Maicon também. Bom, então tá explicado o que o Grêmio quer e a gente começa a ter uma pista de que Grêmio será. Não é mais o Grêmio de 2017. Tirando a brincadeira, o que pode. Arthur, né? Não tem o Maicon mais jovem. Claro que quando a gente vai para os extremos, a gente está brincando e sempre respeitando o profissional Thiago Santos ou quem quer que seja. Só para deixar quem nos ouve, os caras não estão nada, nós estamos brincando. Ele pode chegar aqui e arrasar, pode, claro. Palmeiras tem título nacional, Diogo, com o Thiago Santos. O Thiago Santos não impede ninguém de ser campeão e certamente tem algum tipo de qualidade a agregar. O que ele está simbolizando é que o Grêmio está mudando de desenho. E antes, o que ele simbolizou é que o Grêmio não conseguiu atender aquela primeira demanda que foi dada pelo presidente do Grêmio, não por nenhum comentarista. Seria o Carioca. O Grêmio contrataria jogadores do nível Rafael Carioca, Douglas Costa, Rafinha, que foi contratado, Borré, o Thiago Santos, a menos que eu esteja maluco, ele é de outra turma. Maurício, desculpa, eu olhei todos os jogos do Palmeiras nessa campanha, o Palmeiras não seria campeão sem o Thiago Santos. Ele é peça fundamental nessa taça. Então, também, né? Porém, eu não fiz nada nesse final de semana, não tinha o Inter esse final de semana, eu fiquei só olhando esse Palmeiras. Eu tenho ali um estudo completo, o Palmeiras não seria campeão sem o Thiago Santos, não seria, de jeito nenhum. Muito Parabéns, bem. Pedro, tá certo. Tá bom. Olha a provocação aí, viu, Maurício? Depois sou eu. Muito obrigado a vocês pelo carinho e pela atenção. Voltamos amanhã?
Voltamos amanhã, Guerrinha. Então tá bom, obrigado. Espero que sim, descansa né, cara? Eu espero que sim, é muito bom. Tá bom. Alemão, o que tu traz para nós aí?